Olá, sejam bem-vindos em mais uma aula da WB Treinamentos. E hoje nós vamos conversar sobre como você pode configurar e estruturar o seu departamento administrativo, super simples e fácil para você, que é eu empresa. Vamos lá então? Eu vou compartilhar a minha tela. Então hoje a gente vai aprender a estruturar o departamento administrativo. O administrativo, ele é a mãe de todos os outros departamentos que tem que conter na sua empresa. Independente se você está começando agora, se você é uma microempresa, se trabalha só você, ou só você mais o estagiário, ou você e as suas assistentes virtuais, independente. Você tem que sim começar a estruturar a sua empresa por departamentos. Assim, conforme ela for crescendo, a dificuldade de você delegar vai ser muito menor, porque você já vai ter esses departamentos estruturados, consequentemente com os fluxos e processos de trabalhos também. Mas quem sou eu na fila do pão para te explicar como você deve configurar o seu departamento? Eu sou Alicia Costa, sou CEO da WB Treinamentos, sou formada em administração e possuo MBA em gestão de projetos e gestão de eventos também, além de outras certificações que fazem compor toda a gestão de uma empresa. Eu trabalhei por 10 anos numa empresa de organização de eventos, onde eu era CEO e produtora de eventos e organizadora, e vários outros analistas de outros departamentos. Eu tinha uma equipe, sim, que me ajudava. Mas eu segui toda essa experiência de empreender sozinha, de aprender como construir os processos, e todas as minhas certificações foi em busca de me aprimorar, tendo conhecimento acadêmico e fazendo na minha empresa a aplicação na prática. Trabalhei antes em uma multinacional também, produzindo eventos, organizando toda a parte de equipe de merchandise, treinamentos, anyways. Vamos lá então? Eu tenho uma questão para levantar para vocês. Quando a gente fala por configurar, estruturar departamentos, é bem importante que você entenda que nós nos dividimos em o empresário, aqui quem está falando é a Alice empresária, mas também a Alice empreendedora. E uma coisa que é super importante a gente analisar que todo empresário, ele é um empreendedor, mas nem todo empreendedor é um empresário, e eu vou te explicar por quê. Porque o empreendedor, ele tem a capacidade de transformar visões em realidades e, consequentemente, ele tem algumas características como visão positiva do futuro, coragem de correr os riscos, identificação de oportunidades, disposição de inovar, para inovar dentro do seu empreendimento, do seu small business. E já o empresário, ele tem um sonho que ele quer realizar. E o que ele traz de característica para que isso aconteça? O conhecimento em planejamento, a análise de dados, a gestão por departamentos. Só que ele tem uma coisa, uma característica que é gritante, que dentro do empreendedor a gente não pode deixar morrer nunca, que é a falta de novas ideias. Porque aqui no empresário nós somos muito a pessoa analítica, a que observa os dados para poder ver o futuro da empresa, que é a razão. E o empreendedor é a emoção. Os dois se complementam e conseguem transformar uma empresa num sucesso. E quais são os principais tópicos que a gente vai abordar aqui para poder configurar e desenvolver o seu departamento? Dentro dele, a gente precisa ter muito claro o nosso MVV, que é a nossa missão, visão e valores. O departamento o setor de planejamento estratégico, workflow, processos e rotinas, porque sim, são três coisas muito diferentes. Workflows, processos e rotina. Administração de produção de serviços, modelo de negócio e projetos. E para começarmos a estruturar, eu preciso te conceituar o que é um departamento. Um departamento é a divisão macro da sua empresa. Então, a gente tem o departamento administrativo, o departamento financeiro, marketing, RH, jurídico, outros que a gente pode ter dentro, dependendo qual é o seu segmento operacional. Eu sempre trabalho com os 7Ds, que são os 7 departamentos, que é a metodologia que a gente aplica no nosso programa de desenvolvimento.
E aqui eu quero conceituar para vocês, para que vocês possam ter clareza o porquê que a gente tem que começar a fazer essa divisão por departamentos. Porque a partir daqui, a gente vai poder estruturar a empresa de vocês de acordo com os assuntos correspondentes. Tem a finalidade de aperfeiçoar a eficiência de você, empresário e empreendedor, na execução das atividades. Conforme a empresa for crescendo, você vai criando por assuntos os setores da sua empresa, certo? Então, aqui o exemplo. Nós estamos configurando o departamento administrativo, que nós conversamos sobre toda a administração da empresa, toda a gestão geral dela. Dentro desse departamento, a gente tem alguns tópicos a serem abordados, como o modelo de negócio, o planejamento estratégico, que hoje, para você que é microempresa, que tem você e uma equipe menor, é você que administra isso. Então, quanto menor for e separado para que você possa achar com assertividade, melhor vai ser nessa organização. E depois, conforme a empresa for crescendo, você também tem um fácil acesso para poder delegar esses assuntos que vão se tornar futuramente setores da empresa, e você vai criando e ali vai concentrando toda a parte de workflows, que é o fluxo de trabalho, os seus processos, e vai deixando documentado. Aqui nós temos uma pasta dentro da sua pasta da empresa. Então, o nome da minha empresa, WB Treinamentos, eu tenho uma pasta onde centraliza todos os departamentos. Cada departamento tem o seu tópico de assunto correspondente, porque você é um microempreendedor, um eu empresa. Quanto mais fácil for a taxonomia de você encontrar essas pastas, melhor vai ser para você. Exato? Então, aqui eu tenho administração de produção de serviços, arquivos para empresa, então todos os meus arquivos, tanto de uma apresentação ou de um e-book que eu tenha que compartilhar com o cliente, ou algum documento para o cliente, a minha equipe de assessoria online, quem é meu cliente de assessoria virtual, assessoria online, tem uma pastinha lá, que é onde a gente executa as atividades administrativas para o cliente, que a gente ajuda no planejamento estratégico e põe a mão na massa, que a gente ajuda na gestão de projetos. Então, a gente tem uma pastinha para nossa equipe, e cada vez a equipe online ela vai ser ainda muito interessante, porque a gente não tem aquele vínculo empregatício, como de contratar um estagiário que não vai ter um conhecimento como uma pessoa especialista na área tem, assim como a gente não vai ter como contratar um funcionário que a gente tem a obrigação de pagar um salário mínimo todos os meses, e a pessoa muitas vezes não tem os skills, as qualificações que são necessárias para a empresa. Entre um outro assunto, uma outra aula à parte. Aqui a gente também tem o material para os clientes, o nosso modelo de negócio, o planejamento da empresa e os projetos referentes à empresa. Aqui não são os projetos do cliente, aqui não são projetos operacionais, aqui são projetos que nós queremos aplicar para a empresa, certo? E como é que eu cheguei até essas pastas? Porque eu criei o organograma do meu departamento. Eu estruturei o que aquilo era essencial para poder criar na prática a execução desses departamentos. Então, aqui eu mapeei que era importante dentro da administração, porque é o nosso departamento que fala sobre a razão, sobre o coração da empresa, tudo aquilo que a gente quer construir dentro da empresa. Então, tá o nosso planejamento estratégico, tá todos os serviços que a gente quer criar e ir lançando, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Só que a gente também não pode deixar virar uma ideia e não executar. Tem o nosso modelo de negócios, tem os nossos projetos que estão em andamento, projetos referentes à empresa, vamos lembrar aqui. Tem lá a equipe que faz parte da nossa assessoria virtual, que são as meninas que dão help aqui para nós. Workflows, processos e rotinas, sim, porque são 3 coisas diferentes que nós precisamos documentar. Por que documentar desde o início, né? Desde uma estruturação tão micro, uma empresa só sou eu, um exemplo. Porque conforme vai entrando equipe ou assessoras virtuais ou uma estagiária, você já tem o processo de trabalho e você somente vai repassar e treinar essa pessoa. Você não vai ter que criar qual vai ser as etapas que ela vai ter que fazer, quais são as atividades e que dia, qual vai ser a rotina dessa pessoa, certo? E como
quando a gente faz toda essa formatação da empresa, a gente pensa no nosso administrativo, uma ferramenta que eu sempre recomendo de vocês fazerem a análise, que é a matriz SWOT, que é a análise do cenário de cada uma das estratégias aqui. Então, as forças. Quais são as vantagens internas da empresa de vocês, relação aos concorrentes, que vocês entendem, conseguem visualizar dentro do departamento administrativo. Depois nós temos as fraquezas. Quais são as desvantagens internas da empresa de vocês? As oportunidades e as ameaças. Por que é legal fazer essa análise de cenário que a gente chama, que é o nome dado como matriz SWOT? Porque assim vocês conseguem avaliar e o que vocês virem que são de ameaças e fraquezas, vocês conseguem criar um plano de ação para poder ir executando no dia a dia da empresa de vocês. Vamos começar? Analisa o cenário do teu departamento, cria um plano de ação, tira um print lá da tua pasta do departamento administrativo, nos envia ou por direct ou nos marca no Stories, que a gente vai te ajudar caso você tenha mais alguma dúvida e esteja ao nosso alcance nessa ajuda. E para você que quer continuar desenvolvendo os outros departamentos, eu vou deixar aqui embaixo a nossa consultoria e também o nosso PDE, que é o nosso Programa de Desenvolvimento Empresarial, que é onde a gente desenvolve todos os departamentos da empresa, cria um plano de ação e constrói um planejamento estratégico. Porque sem gestão e sem aprender a delegar, você não cresce. Você sempre vai continuar tendo a mesma visão e a mesma direção. Certo? Depois me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula. Tchau!